Fala galera, Homem em Campo novamente. Hoje, conforme eu tinha prometido, um convidado especial. Conhecedor profundo de Pernambuco, futebol pernambucano, futebol nordestino, é pernambucano, treinador há apenas algumas décadas. E aqui está meu amigo Roberto Fernandes. Tá? Nós vamos hoje discutir futebol, vida, curiosidades. Roberto, bem-vindo. Alexandre, obrigado aí pelo convite, né? É uma satisfação aí tá podendo participar do teu podcast e especial é o apresentador, pô. Não sou nada de especial, vamos embora. Roberto, a gente tem discutido, queria ouvir, você tem passagem Náutico N vezes, Santa Cruz, agora o último Retrô, né? Na minha opinião, você poderia ter chegado à final, né? Porque foi uma decisão de pênaltis, tudo, então tudo vale. Tua história também, aqui em Pernambuco, a gente conhece bem. O estilo, cobrança, disciplina, trabalho. A questão de futebol, você tem suas convicções, eu gosto de quem tem convicções e eu sempre defendi isso, né? Toda gestão, toda diretoria, todo treinador, ele tem que ter as convicções dele. Você também tem uma passagem, queria que você falasse um pouco também da tua passagem Nordeste, Alagoas, Rio Grande do Norte, ou seja, tua história no Nordeste, porque na verdade o torcedor talvez não esteja lembrado, mas Roberto começou primeiro no interior de São Paulo, não é isso? No interior de São Paulo, exatamente. E depois você migrou, mesmo sendo nordestino, ele foi buscar lá fora a oportunidade para trazer. Então fala um pouco da tua história. Bom, a primeira metade da minha carreira, eu tenho aí em torno de 20, 21 anos como treinador de futebol profissional. A primeira metade ela foi praticamente no sul e sudeste do país, né? A última vez, na minha segunda metade da carreira, que eu voltei no sul foi, acho que 2016, quando eu dirigi no Campeonato Carioca o Bangu e depois na Série B o Paraná Clube. Mas nos últimos 10 anos praticamente foi sedimentada no Nordeste e no Norte, né? Teve também passagens em Belém, tanto pelo Paysandu quanto pelo Remo. E no Nordeste, os clubes que mais marcaram, além do Náutico, claro, isso aí o torcedor sabe, em Natal foi o América de Natal, onde eu fui bicampeão lá, embora dirigi o ABC também por 2 vezes em Campeonato Brasileiro. Em 2013 ou foi 14, se não foge a memória, acho 14, a gente fez a melhor campanha da história de um time do Rio Grande do Norte com o ABC, né? Uma campanha absurda de recuperação. Eu assumi o ABC, o ABC tinha 14 pontos no primeiro turno. E no segundo turno a gente quase triplicou essa pontuação. Ganhamos de todo mundo naquele ano que conquistou acesso, Palmeiras, Chapecoense, América Mineiro, enfim, não lembro se foi Sport. E também no futebol de Alagoas, no CRB, né? No CRB a gente teve 2 passagens assim, muito, muito boas dentro da Série B e nos pênaltis a gente perdeu o título para o CSA. Esse negócio de pênalti, rapaz, só com o Náutico é que eu ganhei, porque o resto é complicado. Eu tenho, Alexandre, no total 7 títulos de campeão estadual e poderia ter 10. Eu perdi 3 nos pênaltis. Perdi com o CRB, perdi com o Paysandu e perdi uma vez com o América de Natal. Era para eu ser tricampeão com o América de Natal. Então o negócio de pênalti também não dá certo comigo, não. Juntou com o Retrô, que perdeu já 6 disputas de pênalti, né? 6 decisões em pênalti. A gente acabou perdendo a chance de ir para a final desse campeonato aí estadual. Eu acho que futebol é um esporte de resultado, não tem que estar lamentando absolutamente nada, mas principalmente pelo segundo jogo, eu acho que o Retrô jogou mais do que o Náutico, pressionou muito mais, mas enfim, foi para pênalti e classificou quem teve melhor competência. Agora estamos aí tendo as finais do Campeonato Pernambucano. Então eu acho que esse é mais ou menos aí um resumo. Eu tive em vários estados dirigindo os principais rivais, né? Em Belém foi Remo e Paysandu, em Natal América e ABC, aqui Náutico e Santa Cruz.
em Alagoas, CRB e CSA, no Paraná, Atlético Paranaense e Figueirense e Paraná. Atlético Paranaense e Paraná, teve mais estados aí que eu não tô me lembrando agora. Goiânia, eu tive no Vila Nova e no Atlético Goianiense, enfim, dirigi um monte aí de clubes que foram rivais. E os clubes que eu mais dirigi, hoje, sem dúvida, o Náutico, né? Foram 5 passagens. Depois do Náutico, o América de Natal, com 3 passagens. E aí, com 2, um monte. Brasiliense, CRB, o próprio ABC, enfim. Aí, um monte aí. Agora vamos buscar novos horizontes. Eu conheço bem o Roberto, torcedor. Eu fui dirigente em 2011. No Pernambucano, o Roberto trabalhou com a gente. E assim, eu conheço e posso falar. Roberto é dedicado ao que ele acredita no trabalho dele. O Roberto, naquele ano 2011, foi complicado porque, na verdade, a gente tem um time melhor no Pernambucano do que no Nacional. E no Pernambucano, é coisa do futebol, porque estava tudo certo. É verdade. A montagem do elenco, você participou do início, 2 bons jogadores para cada posição. Verdade. Tava tudo conspirando a favor, o time jogando bem. Fizemos uma Copa do Brasil, inclusive, bem interessante. Verdade. Eliminamos o Bangu lá, 2-0, tirou. E aí teve aquele jogo da semifinal com algumas falhas individuais que comprometeram. Verdade. Mas para você ver, eu tava lembrando aqui, a gente tinha Bruno Meneghel, o ataque, Bruno Meneghel, Ricardo Xavier, Chiesa. Era um timaço, cara. Demais. Então, assim, quando a gente terminou, Alexandre, com 10 pontos na frente do Sport. A gente terminou em primeiro, em segundo acho que foi Santa Cruz, terceiro Central, quarto foi o Sport, com 10 pontos atrás da gente. Fizemos os 2 jogos das semifinais bem equilibrados e no segundo jogo uma infelicidade do Gladson terrível. Até hoje aquele lance não saiu da minha cabeça. Porque também era para ter sido para buscar aquele tricampeonato, era para ter sido tricampeão aqui já com o Náutico. E numa infelicidade grande, eu lembro bem desse lance. Gladson era destro, não tinha nenhum jogador do Sport dentro da área, ele não estava pressionado, ele vai sair jogando com a perna esquerda e praticamente dá um passe para o Bruno Mineiro. Bruno Mineiro faz o gol cobrindo ele ali e a gente perde o primeiro jogo na ilha por 3-1, estava devolvendo o placar, e aí a classificação era nossa, porque naquele ano não ia para pênalti, quem tinha melhor campanha jogava por 2 resultados iguais, mas aí acabamos levando esse segundo gol que nos tirou da final. Bola para frente. Bola para frente, o Gladson é um grande cara. Também acho. Encontrei ele em outros lugares, foi campeão da Copa do Nordeste pelo Campinense depois, foi titular do Avaí há alguns anos, na Série B e na Série A. E a vida. Agora, ô Roberto, entrando um pouco na polêmica. Isso é bom. Cara, o futebol, o torcedor às vezes não conhece os bastidores. Mas jogador dá trabalho, não dá? Eu tava ouvindo hoje uma entrevista de Alex, aquele meia clássico que jogou muito tempo em São Paulo, Curitiba, Seleção Brasileira. Cruzeiro. E o Alex hoje ele é treinador, né? E ele fala como mudou o comportamento. A geração mudou o comportamento, né? Hoje, isso, palavras dele, tá até no Instagram dele. O treinador ele faz uma cobrança mais forte, né? Antigamente o jogador ele resolvia aquilo ali com o treinador, né? Ia pro diálogo, vamos ajustar aqui e chegar num denominador comum. Hoje ele liga para o empresário liga para o diretor para isso chegar no treinador. Isso era um assunto de vestiário, é uma coisa interna. Então, as relações mudaram muito, né? A gente tem que acompanhar essas mudanças. Antigamente, você terminava um treino, o jogador ficava, o zagueiro ia cabecear uma bola, quem bate falta ia treinar um pouco de falta. Isso. Atacante gostava também de trabalhar um pouco de finalização. Hoje você termina o treino, 10 minutos depois é capaz de você não ver mais ninguém no clube.
né? Antigamente, próprio vestiário pré-jogo, né? Você estava ali, era uma conversa. Hoje, cada um está num canto com o celular, um vendo rede social, o outro gravando um vídeo. Mudou muito, né? E você tem que acompanhar essas mudanças, né? A mudança da própria geração. Mas o que eu observo é que se a gente não colocar determinadas diretrizes nisso aí, vai ficar... eu não sei onde o nosso futebol vai parar, sabe? Porque a distração hoje está muito grande. Tanto que eu voltei a algumas coisas de lá de trás e outros treinadores também já passaram a fazer isso. Tipo, por exemplo, a pré-eleição você não faz mais no hotel. Voltou a ser feita no vestiário. Porque você vai do hotel para o estádio, dispersa, né, 30, 40 minutos ali de translado, o cara vai aqui no celular, já perdeu completamente a concentração. Em 2011, quando a gente ia jogar alguns jogos, tanto no Pernambucano como no Nacional, que aí já foi o treinador, mas era proibido usar celular no ônibus. Exato. Não aguardava. Hoje, se você proibir, o cara já começa a ficar chateado, sentido e por aí vai. Tá louco. E outra coisa, né? Você faz uma pré-eleição, por exemplo, no hotel, os caras saem ali sangue no olho, né? Saem ali pilhado pro jogo. O cara entra no ônibus, começa a ver rede social, sai a escalação do time, aí o torcedor critica, o repórter critica, o cara já chega com um astral completamente diferente daquele que ele saiu lá. Então hoje, por exemplo, só se o vestiário realmente for de um estádio muito acanhado, muito simples, mas, por exemplo, eu voltei a fazer pré-eleição em vestiário, porque o cara sai da pré-eleição pro aquecimento, então sai com aquilo vivo na cabeça. E são as mudanças, né, que vai acontecendo aí de comportamento. Eu tenho visto também, eu concordo contigo, eu tenho visto isso. Eu também prefiro o vestiário, fazer a pré-eleição dentro do campo, já naquele ambiente. Aí o cara sobe para fazer o aquecimento, quando desce, faz a reza, entra de novo em campo e já sabe, tá muito fresquinho na cabeça. Quando você tá no hotel, realmente tem esse tipo de acesso. Mas assim, Roberto, em alguns momentos eu vi você variar teus esquemas de jogo. Na verdade, eu acho que você passou uma fase bem interessante, você enfrentou algumas coisas interessantes. Quando foi? Você foi para o Atlético, mas eu acho que no Figueirense foi uma fase muito próspera para você, porque o trabalho lá parece que tinha encaixado bem na filosofia que você tinha sobre o futebol, né? Sem dúvida. Tem algumas coisas na minha carreira, Alexandre, que parece que acontece só comigo, cara. Eu saio, isso aí o Google tá aí para quem quiser comprovar. Eu saio do Figueirense após uma vitória, certo? Após uma vitória e o time no G4, na zona de acesso para a Série A. Sim. Quer dizer, completamente absurdo uma saída. E por que eu saí? Porque o Figueirense ele precisava de dinheiro. Na época, ele fez uma parceria com um empresário. Meu time estava absolutamente encaixado. Chegou assim, tipo 6 jogadores, 7 jogadores do empresário, aonde eu não tinha necessidade daqueles jogadores. Eu sei que é um empresário. E não botei para jogar e começou a pressão para minha saída, né? Foi mais ou menos a minha saída, por exemplo, do Retrô com um aproveitamento de 70%. Eu acho que essa é outra que vai para o Guinness Book aí, né? Porque você sair com 70% de aproveitamento e sendo eliminado nos pênaltis, né? E por falar em variação de trabalho, assim, com todo respeito aos demais profissionais, mas se você não se orgulhar de você, quem vai se orgulhar, né? Eu acho que a gente deu uma aula tática nos meus 2 últimos jogos pelo Retrô, porque a gente utilizamos 2 plataformas de jogo completamente diferentes. Sim. A gente jogou contra o Fortaleza pela Copa do Brasil num 3-4-3, né? Variando para 5-4-1, né? E quando a gente jogou contra o Náutico, a gente jogou numa plataforma absolutamente ofensiva. A gente jogou com uma linha de 3, né? Na verdade eram 4, mas quando o Retrô atacava, uma linha de 3, um volante que não era primeiro volante, era segundo, a gente jogou sem primeiro volante. Sim. 3 meias e 2 atacantes. Né? E praticamente o Náutico não passou do meio do campo, pelo menos em 70% da partida. Então foram 2 propostas de jogo absolutamente diferentes, variação tática, né? E isso é uma coisa que eu gosto, porque se você pega, por exemplo,
o Fortaleza, né, e o Palmeiras. Por que Fortaleza e Palmeiras? Porque são os dois clubes que eu acho que estão com treinadores há mais tempo, que é o Vojvoda e o Abel Ferreira. E os caras fazem ajustes nas equipes de um jogo para outro, né? Coisa que em muitas equipes aí a gente vê uma previsibilidade muito grande, né? Uma equipe engessada, onde as substituições são previsíveis, são 6 por meia dúzia. E isso é uma coisa que me deixa muito inquieto, eu não gosto. Eu gosto de realmente mexer com parte tática, eu gosto de abrir possibilidades, eu gosto de que o treinador que vai me enfrentar, ele não tem a certeza do que ele vai encontrar pela frente, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que eu gosto de trazer dentro do meu trabalho, e eu sei disso, porque... com esse mundo do futebol, a gente já girou com muitos jogadores, né? Já trabalhei com muitos jogadores que foram adversários meus, já trabalhei com preparadores físicos que foram adversários com outros treinadores, e a sensação de todos eles sempre era essa, que jogar contra mim era muito difícil, porque a previsibilidade ela não é uma marca registrada minha. E isso é uma coisa que eu tenho um orgulho grande. Não, também, inclusive, alguns jogos eu vi você variar dentro do mesmo jogo algumas situações, né? Inclusive nesse último jogo do Náutico. E eu vou fazer uma defesa, Roberto. Seguinte. Você perdeu jogando melhor. Sim. Então, para quem dirige um time, o que vale é o trabalho. O resultado, claro, é uma consequência do trabalho. O resultado impacta. Mas não é tão relevante de definir a mudança de um trabalho. Então eu achei que você jogou os 2 jogos melhores contra o Náutico. Tanto é que eu abri o programa dizendo que você poderia estar na final. E a sua substituição no segundo jogo deu certo, porque o cara fez o gol. Fez o gol, teve nos seus pés a grande chance. A segunda oportunidade, e assim, eu não estou aqui falando mal do jogador, porque eu nem o conheço, mas qual a culpa que o treinador tem do cara perder pênalti ou do cara perder um gol daquele? O cara verdade. Também não tem, porque eu tenho certeza que o Caixote, eu acho o nome dele. Né? Mascote. Ele não teve, jamais ele queria perder aquilo, mas o treinador é que não é culpa. A comissão técnica, o treinador é que não tem culpa. Eu acho que vocês evoluíram muito nisso. Eu venho percebendo o seu entendimento, porque futebol o cara nunca para de estudar. Né? E o cara vem entendendo, vai vendo as novas tendências, vai utilizando dentro da filosofia que ele acredita. Mas já fazendo uma pergunta a você, e você, eu acho que já sofreu injustiças, como eu já sofri, por causa de temperamento. Total. Né? Mas dentro do temperamento, daquela chamada que você dava do lado de fora, porque quando você chamou, se não me engano foi Camutanga é burro? Camutanga. Esse papo do treinador com o jogador é do cara. Não é o outro para se ofender. Como eu fiquei chateado quando a turma ficou lá com o Fernando Diniz, que chamou lá o de perninha. Meu irmão, eles são amigos. Essa relação de vestiário tem que ficar ali. Total. Então, assim, no teu temperamento, tu acha quantas vezes tu foi injustiçado ou atrapalhou? Eu acho assim, sabe, Alexandre? No Brasil, só em você ter uma opinião, você já vira um cara polêmico. A gente está vivendo numa época onde as pessoas parecem que têm que ser todas politicamente corretas. Todas com o mesmo comportamento. Você não pode emitir uma opinião, você não pode ter um pensamento diferente, que as críticas já acontecem. Eu acho assim, durante muito tempo, eu fui, eu não vou dizer injustiçado, mas se pegou muito no meu pé. Por que eu digo isso? Caramba, se você pegar as imagens de Jorge Jesus, que é um treinador absolutamente competente, certo? Mas por que eu estou falando do Jorge Jesus? Porque é um cara que deixou um legado aqui no Brasil. E é um estrangeiro. Se você pegar as imagens de Abel Ferreira, se você pegar as imagens de Fernando Diniz, entendeu? E se você pegar as imagens de Bernardinho, eu sou uma criança. Luxemburgo também, na época dele. Eu sou uma criança.
Entendeu? E eu não vi meme, eu não vejo meme com nenhum deles. Entendeu? Tudo que eu já fiz dentro do futebol, esses 4 aqui, que são absolutamente hoje consagrados e estão na mídia, estão aí fizeram já iguais ou pior. Entendeu? Se você pegar nos últimos 10 anos eu tenho, se eu não me engano, cara, 2 expulsões. Abel, só no ano passado, teve 5. Abel é campeão. Entendeu? E aí, mas ninguém fala do temperamento dele. Microfone. Entendeu? Chuta microfone, né? O Fernando Diniz, quando foi para a seleção, ele teve que se controlar um pouco. Mas se você pegar as imagens de Fernando Diniz e os áudios de Fernando Diniz, são tão fortes quanto, ou pior do que o meu. Né? Mas o meu vira polêmica e papapá, enfim. Não, tem uma coisa pior que dirigente fraco faz. E por falar em dirigente fraco, né? Eu acho também, Alexandre, que o futebol hoje carece muito de dirigente com a sua personalidade. Entendeu? Faz falta. Porque eu escuto de jogadores de futebol, estou falando agora da atualidade, entendeu? De que se uma cobrança mais forte, se uma cobrança um pouco acima da medida, ela pode ser ruim, a falta de cobrança ela é muito grande. E hoje é muito difícil você encontrar dirigentes que tenham a capacidade de chegar, reunir o elenco, falar olho no olho e cobrar. Não são nem preparados para isso, não tem nem perfil para isso, não tem nem, vamos dizer assim, gabarito para isso. Certo? Ou fica bravo demais, ou a maioria se omite dizendo... Não, eu dei tudo que o treinador queria. Eu digo, calma. O treinador vai resolver algumas coisas. Tem coisas que é para dirigente resolver. Exatamente. Dar a cara, cobrar, auxiliar. É isso que eu fico. Então, o que é que os caras fazem? Contrata o treinador. Aí o cara, para se livrar, fala o seguinte: o que é que você quer? Aí o cara faz: eu quero 5 atletas. Aí você dá 4 opções, ele traz a 4ª. Traz a 3ª. Aí depois diz: não, eu dei tudo que você pediu. Não, verdade. Não, é ou não é? Total. O cara chega e diz: cara, ó, você me pediu 5 atletas. Eu disse: não, mas essa é a minha 5ª opção, essa é a minha 4ª opção. Você não me trouxe quem resolve. Outra: treinador administrar dirigente que está devendo salário, aí não vai. Aí quer que o treinador tenha um comando no grupo. O treinador resolve campo. Extracampo é diretoria que tem que resolver. Se for para dar notícia ruim, é ele que tem que dar. Se for para dar notícia boa, é ele que tem que dar. E por aí vai. Você não deixa o treinador em bola dividida. Botar para fora. Aí o cara chega pro grupo e diz: não, o treinador não quer tu. Não, quem não quer é o clube. O treinador tem que ser blindado. Senão você... Total. Isso você falou eu não queria nem citar, mas como você citou aí, agora eu vou descascar essa laranja. Isso o torcedor não sabe, certo? Mas às vezes o clube tá com salário atrasado e aí o dirigente, com medo de que se for fazer uma cobrança ao elenco por desempenho, o elenco cobre os salários atrasados, ele some. E aí essa bomba fica com o treinador, porque o treinador quer resultado, quer desempenho dos atletas, mas os caras estão insatisfeitos porque estão sem receber salário. E aí é onde muitas vezes azeda essa relação. Eu acho que, independente da questão do se o clube está com salário em dia ou não, o dirigente ele não pode se omitir da função dele. Claro. Ele não pode se omitir da função dele. Mas isso, poucos têm personalidade para botar a cara para bater. Né? De chegar lá no elenco, fazer a cobrança e admitir: nós estamos também com salário atrasado, mas estamos trabalhando, até tal data isso aí vai ser resolvido, parará, mas cobrar. Mas não, o que é que acontece? Os caras somem, entendeu? E deixa tudo para a situação do treinador. Isso é complicado. E aí o treinador tem que começar a resolver coisa de campo, resolver coisa extracampo, resolver comportamento. Daqui a pouco o treinador tem que cuidar de atleta, que eu sou já aqui em vários programas, os torcedores já sabem, eu sou contra esse negócio de ficar paparicando jogador. Eu acho que o jogador é um ser humano, tem que ser tratado como tal, tem que ter o maior respeito. É um cara que tá na família, tá no grupo, mas ele tem responsabilidade. Essa história de ficar com conversa mole com A, com B ou com C não dá certo. E aí, Roberto, entrando nas vestiárias, me fala um pouco do problema dos paneleiros, que o torcedor é curioso com isso. Essa turma da panela. Tem sempre uma panelinha de A e de B.
Isso, Alexandre, vai muito da gestão do treinador e do dirigente, certo? Porque o que é que acontece? O que é que pode alimentar essa panela, né? E que por vezes em clube tem. Quando o dirigente, todo dirigente, né, se não for um cara remunerado, se não é o dirigente remunerado, e que eu acho que nenhuma coisa só resolve. Eu acho que o ideal é a junção de você ter um remunerado, você ter um executivo, mas você ter uma diretoria estatutária para que cada uma defenda na sua ótica o interesse do clube. Essa, para mim, é o melhor modelo. Mas o que é que acontece? O diretor estatutário, não tenho dúvida, ele era torcedor. Ele é torcedor. Sim. Só que o cara, velho, na hora que passa a ser dirigente, ele tem que ter a postura de dirigente. E muitos continuam torcedores dentro do vestiário. Sim. Então ele tem o jogador ali como ídolo, ao invés de ter como funcionário. Né? E aí passa a mão na cabeça, né? Não tem uma postura firme na hora que tem que ter uma disciplina, né? Porque às vezes é preciso esse tipo de situação. Então o que é que acontece? Você começa a ter, dar para alguns atletas os superpoderes, entendeu? E aí os caras começam a inverter o processo, né? A estragar isso aí. E eu digo, cara, os jogadores, eles sabem quando isso acontece. O jogador não é bobo. Ele sabe quando isso acontece. Ele sabe quando determinados jogadores têm privilégio dentro do clube. Certo? Por alguma razão, não importa qual, ele tem privilégios. E isso aí é o primeiro passo de começar a rachar clube. A rachar elenco, a rachar grupo. Entendeu? O cara acha que tá fazendo bem, mas não tá. E aí depois o cara diz, o treinador não perdeu o grupo. Não, foi o treinador. Você criou a situação. Vou dar um exemplo que o torcedor precisa saber. Em 2011, Roberto, treinador do Náutico, e jogava... Não, minto. Nós tivemos outra passagem. Teve. 2013. 13 ou 14, porque eu falei, a gente trabalhou duas vezes. Negócio, e aí ficou Emerson Barbosa, aí eu vim, depois de longo tempo, para que a gente tentasse reformular. Exatamente. A gente foi jogar um jogo, não sei se eu digo o nome do goleiro, por enquanto eu não vou dizer, torcedor, mas um goleiro que se negou a subir para aquecer, porque o Náutico tinha débito com ele antigo. Sim, sim. Aí você me ligou. Sim. Esse jogo quem foi Emerson, foi fora de Recife. Exato. Eu tava em Recife. Emerson foi como dirigente. Você me ligou, disse, Alexandre, eu vou resolver. Eu disse, tá bom, Roberto, você resolve. Agora, veja bem, esse cidadão é a primeira e última vez que ele vem com essa conversa mole. Débito para trás, Emerson já resolveu da diretoria anterior. Aqui tá em dia, porque sempre foi uma decisão minha. Sim. A gente briga pelo salário, por tudo. Mas depois que disser é X, tem que pagar. Ok. Você conversou com o atleta foi pro jogo. Depois, ele era meio complicado de cabeça, não era bom das ideias, o cara não dormia à noite, só dormia de dia, né? Tinha que ficar no quarto só, já começava que já não... E aí, resultado, ele se negou e a gente teve que mandar ele embora. Perfeito. E aí houve essa tabelinha, torcedor. Quando começou a ter problema indisciplinar, eu disse, Roberto, eu vou ter que demitir o jogador porque o jogador não se enquadra mais. E perfeito. Roberto aceitou, Alexandre, vai me fazer falta, mas eu boto o reserva para jogar e a gente vai atrás de outro. E a gente acabou lançando o reserva. Os dois. Verdade, os dois. Os dois. Subiu, o reserva era... Aí o nome pode dizer, né? Eu acho. Jefferson e o Bruno. Quem subiu? Jefferson e Bruno. Bruno veio da base, vinha do Bahia, veio da base. E Jefferson subiu e fez um bom campeonato. Fez um bom campeonato, sem dúvida. E o outro goleiro foi para casa. Verdade. Né? Então, assim, esse dia a dia tem que estar muito azeitado. É verdade. Esse foi um caso bem lembrado e mostra, né, como tem que haver a sinergia. A sinergia da direção junto com comissão técnica na gestão do grupo. Porque quando um dos dois lados fraqueja, o jogador sabe disso. Sabe. E é ali que ele vai. Só para você ter ideia, torcedor, às vezes eu chegava no treino, às vezes quando a gente pegava pau, discutia mesmo. Aí quando todo mundo descia, a gente pegava um Gatorade de cada um, ficava ali nos aflitos, que a gente treinava nos aflitos, nessa época. Vamos resolver os problemas. E resolvia, e vida que segue. Verdade.
Então isso, Roberto, você falou e eu concordo, é a sinergia que tem que ter e a coisa vai andando. Qual foi o jogador que mais te deu trabalho? Ou alguns jogadores? Olha, Alexandre, os jogadores que mais dão trabalho são os que, me perdoe, os que acham que jogam e não jogam. Os que acham que joga mais do que joga. Todos, se você me perguntar qual foram os jogadores que menos me deram trabalho, foram os que jogaram em mais alto rendimento. Em mais alto São rendimento. mais tranquilo. Os caras que jogou Série A, os caras que jogaram campeonatos de alto nível, jogadores até em seleção de base ou até seleção mesmo brasileira. Você acha que esses caras é o que vão ter o comportamento diferente? Não é. Esses são os caras que são o exemplo. Agora, os que ainda precisa caminhar, ainda precisa provar muita coisa para o futebol, para ele se consolidar, mas que os amigos, os parceiros, às vezes até o empresário dele, rapaz, enche o balão do cara como se ele já fosse uma coisa que ele ainda não é, esse dá trabalho, porque ele tem problema da própria identidade dele, da forma como ele se vê. Entendeu? E ele ainda não está numa situação daquela. Esses são os que eu vejo assim com mais complicados. E hoje, dentro do futebol, aqueles jogadores que já têm um conceito formado do futebol, e o futebol ele está mudando muito o tempo inteiro, e coisas que você fazia há 5, 6 anos atrás, hoje já não se faz mais. Não. Mas ele já está com o pote dele cheio. Então ele vai dizer, não, eu fiz isso a vida inteira e sempre deu certo, mas hoje não dá mais. Isso. Então, jogadores que não estão abertos à mudança de parte tática, essa coisa toda. E o que eu percebo, quem mais sofre hoje com isso são os treinadores brasileiros. Por quê? Porque o treinador brasileiro, por ele ser brasileiro e estar trabalhando no Brasil, o contrato dele é um contrato normal de trabalho, como qualquer um, certo? É muito mais fácil de extrato. Já o treinador estrangeiro, não. O treinador estrangeiro, o contrato dele vai para a FIFA e quando ele é mandado embora, ele recebe. E o clube sabe que tem que pagar. Senão ele bloqueia. Então, o que é que acontece? O treinador estrangeiro, ele consegue hoje implantar muito mais as suas ideias, mesmo que elas sejam contrárias aquilo que o jogador pensa, mas o jogador faz, porque ele sabe que com esse é diferente. Esse aqui, com 3 derrotas, ele não vai ser mandado embora. Né? O exemplo que a gente tem, eu acho que o ano passado, o treinador que era do Corinthians, que foi pro Flamengo, acho que Paulo não sei o quê. Não, o Vitor Pereira. Vitor Pereira, né? Pô, o Vitor Pereira chegou um momento que era unanimidade, imprensa, torcida, dirigente, todo mundo queria. E o cara ficou no cargo ainda 2 meses a mais. E quando o Flamengo mandou embora, foram 22 milhões que foi para a conta dele. Né? Se era um treinador brasileiro, já tinha caído antes. Né? Então, o Dorival caiu ganhando. Exatamente. Então, o que é que acontece? Para finalizar essa pergunta. Então, eu acho que hoje os 2 maiores problemas são jogadores que jogam menos do que acha que joga e quer ter um comportamento de uma situação que ele ainda não atingiu, e aqueles jogadores, né, que não abriram a cabeça para determinadas situações ainda de parte tática de jogo. E são mais rígidos a isso aí. Eu tive muito isso com um elenco, eu prefiro não citar o clube, mas não foi dessa temporada, foi de algumas temporadas, onde eu peguei um elenco com a idade já mais avançada e jogadores que não jogaram em divisões boas, não jogou Série A, Série B, eram jogadores de divisão mais abaixo, e quando a gente foi começar a implantar determinadas situações de saída de bola, de movimentação combinada, os caras, enfim, tinha uma dificuldade muito grande disso aí, né? Mas tinha uma dificuldade por quê? Porque os caras passaram a vida inteira jogando de uma forma, mas hoje o futebol não se joga mais dessa forma. Perdão, é como o Luxemburgo disse, o campo hoje aumentou 16 metros, porque antigamente ninguém jogava dentro da área. Sim. E hoje se faz necessário você sair construindo ali desde sempre. Se você pega um jogador que ali ele sempre foi acostumado, na carreira dele, a bola saiu,
sobe todo mundo e vai bater o tiro de meta. Quando ele vem para uma determinada função e tem que ter uma movimentação combinada, porque não é aleatório, ninguém vai sair jogando ali dentro da área no achômetro. Não dá. Tem movimentação combinada e treinada. Um jogador abre um espaço, o outro vem, ocupa, é mais ou menos... Hoje, a saída de bola, para que o torcedor possa entender, é mais ou menos feito um jogo de futsal. O futsal, toda a movimentação ela é treinada. Lógico que quando o jogador tem a bola no pé, ele tem a liberdade do improviso. Mas até ele ter essa bola no pé, há movimentação. Isso aí é tudo programado. O Kaká, ele falou um negócio que explodiu como uma bomba e eu achei que praticamente todo mundo sabia disso já hoje, né? Então, pro torcedor que ainda não sabe disso, numa partida de 90 minutos, o jogador de futebol de altíssimo nível fica com a bola no pé 1 minuto e meio, no máximo 2. Os caras acima da média, né? O que é que você faz durante os outros 86 minutos, 7 minutos? Tu tem que estar se movimentando, tu tem que estar abrindo espaço, fechando espaço. Se teu time tem a bola, tu tem que ampliar o campo. Se o time está sem a bola, tu tem que encurtar o campo, né? E os jogadores que não estão abertos a isso aí, é ele achar que vai jogar só quando tá... Aí são o famoso jogar sem a bola. É difícil. Isso aí já é uma prática aí e a Europa faz muito bem isso aí. Verdade. Roberto, dos clubes que você trabalhou, ou em épocas diferentes, porque às vezes tem clube que você pegou 2 vezes, mas pegou em épocas diferentes. Verdade. Onde você teve mais dificuldade e onde você conseguiu implementar o que você queria. Porque tem uma coisa que o torcedor não sabe. Trouxe treinador. Mas deram condição de trabalho? Cumpriram o que acordaram? Isso é um problema recorrente no futebol brasileiro. O Palmeiras só está onde está porque o Abel, e no começo, se você lembrar, o Abel reclamava muito ainda o que estavam dando a ele. Verdade. E reclamou até o 3º ano de contrato da questão dos reforços que ele pedia. Mas aí foi gestão e treinador chegando num consenso, né? O Flamengo, que é outro ícone, mas o Flamengo eu acho que ele faz um pouco diferente, porque ele manda um monte de jogador embora, traz um monte de jogador de novo e por aí fica nessa sanfona. Eu não sei onde é que isso vai parar. Na tua vida, contando que cumpriram com você 80% do que lhe prometeram, onde você teve mais facilidade e mais dificuldade? Eu acho que, coincidentemente, o torcedor vai tirar onda aí, mas vamos lá. Coincidentemente, os 3 clubes vermelho e branco. O Náutico, América de Natal e CRB. Eu consegui, na sua grande maioria, ter a condição de trabalho, ter time competitivo para aquilo que o time ia disputar, para aquilo que eram os objetivos, e o trabalho fluir com sinergia. No América de Natal, no primeiro ano, na minha primeira passagem, eu fiz o Campeonato Brasileiro da Série B inteira. O América de Natal, com uma das folhas mais modestas da Série B daquele ano, nós ficamos 16 rodadas no G4. 16 rodadas. O América foi líder em 2 ou 3 rodadas, né? E um elenco absolutamente modesto, né? Quem jogava, por exemplo, naquele time é o Fabinho, que hoje joga no Sport, né? Isso, Fabinho, volante. No CRB, idem. Foram 2 Série Bs, assim, espetaculares, né? A primeira Série B que eu disputei no CRB, quando eu assumi, eu recebi ligação de amigos e inimigos, dizendo: você é um louco, como é que você vai pegar um time numa situação dessa? O CRB restavam acho que 10 jogos, tinha que vencer 6. A gente venceu foi 7, né? Em pouco tempo a gente ajustou a equipe, encontrou o time ideal, né? E aí a gente fica para o campeonato estadual. Depois, no ano seguinte, eu volto na Série B, a gente faz outra Série B espetacular. E no Náutico, né, foram muitas passagens, e assim, positiva. O Brasileiro de 2007 e 2008 na Série A foi espetacular, né? Foram goleadas antológicas ali nos aflitos. No Cruzeiro,
Um Cruzeiro disputando Libertadores. Cruzeiro, Botafogo. A gente goleou São Paulo. Nossa, foram várias. E aí depois o primeiro título com o Náutico, né? Esse título para mim ele fica muito marcado. Por quê? Porque o Náutico ia para 14 anos sem título e a gente via garotada de 14, de 13, de 12, de 10, de 8, de 6 torcer por um time que nunca foi campeão na geração deles. Sim. Então, uma geração viu o Náutico ser campeão pela primeira vez. E foi um trabalho nosso do começo, né? Pegamos ali montagem do time, pré-temporada, ajustar a equipe, fomos para os jogos. Naquele ano, por exemplo, o Sport estava na Série A, a gente venceu o Sport por 3-0, pô, dentro da Arena Pernambuco. Então, assim, depois veio o bicampeonato em 22. Então, o Náutico teve muitos momentos de muita alegria, de muita felicidade. Então, eu acho que América de Natal, Náutico e CRB foi onde mais teve sinergia. E um clube que eu não consigo entender por que eu não votei nele até hoje é o Remo. Eu peguei o Remo estava 6 anos sem ser campeão. A gente consegue um título inédito com o Remo, faz um trabalho de excelência, revelamos o jogador, revelamos o Rony, que hoje é o atacante do Palmeiras, foi revelado, inclusive eu ajudei na negociação do Rony para o Cruzeiro, quando o Rony foi comprado pelo Cruzeiro, e nunca mais voltei no Remo, cara, nunca mais, não sei. Tu trabalhou com o Eduardo Ramos no Remo, não? Trabalhei com o Eduardo Ramos no Remo, aqui, no Náutico e depois lá no amigo, né? Remo. Eduardo é uma figura. Gostava de tomar uma, não? Gosta. Eduardo. Ó, eu vou contar uma de Eduardo no Remo. Brincadeira. Uma vez eu passo, indo pra casa, tá tu e Eduardo, rapaz, virou agora, aí tomando. Não, mas tá na folga. Eu digo, amanhã tá em treino. Eu vou contar uma de Eduardo, que é um espetáculo. O Joinville tava na Série A. Sim. Em 2014, o Joinville estava na Série A. Eu acho que é 14. E o Eduardo recebeu uma proposta para ir jogar no Joinville. Ele disse, professor, eu preciso ir, porque eu não sei quando eu vou disputar outra Série A. Eu disse, mas Eduardo, tá nas vésperas da final, cara. Nós temos 2 jogos contra o Paysandu aqui e eu não posso abrir mão de você. Aí ele fez, senhor, vamos fazer um acordo? Eu disse, bora. Nós vamos ser campeão no primeiro jogo e o senhor me libera do segundo. Eu digo, vamos pro jogo, bora. Rapaz, a gente enfiou 4-1 no Paysandu no primeiro jogo. Eu me lembro desse. E aí, pra eu não ter arrependimento, Eduardo vai e toma o cartão vermelho no final do jogo pra não jogar o segundo. Eu digo, mas rapaz, você... Ele é malandro, mano. Aí, o Remo libera ele viaja, nem fica pro segundo jogo. Já era campeão. Quando a gente foi campeão no segundo jogo, tá a comemoração no vestiário. Aí ele queria receber, aí né? Ele me ligou, já tomando mas eu for campeão também. Ele quer receber. É o bicho dele. Eu tive uma passagem figura, assim, mas foi diferente com o Chiesa. Aí, Chiesa, a gente tava aqui em 2001, pronto, você tava. Aí chega o empresário Chiesa e o Galo, que tinha passado, tava querendo o Chiesa lá no Avaí. Sim. E dobra. Mas não dá pra liberar o jogador. E vai pra lá, e vem pra cá, e vai pra lá. Aí, torcedor, começa aquelas conversas assim. E muito da imprensa também, tá? O jogador vai ficar infeliz. O jogador não vai render. Aqui não tem isso, não. Senta com o treinador, senta com o dirigente, ele vai jogar, vai desempenhar a função e vai ter que dar resultado. E é essa, já entrando em outro assunto, que eu acho que o Náutico hoje não tem. Eu vi um time morno aí jogando aí contra o Sport, parecia que tava indo pra sei lá, vamos pro coletivo. Eu não vou botar você na bola dividida porque tem um colega lá do outro lado de profissão. Mas assim, essa falta de entendimento de como o futebol funciona é que eu acho que hoje, Roberto, tá atrapalhando o futebol pernambucano. Porque eu vou ser muito sério com você, eu falei no programa, tava até Zé do Carmo. Pronto, tava Zé do Carmo, Lorival e Betão. Você é da minha geração. Nós íamos para estádio. Verdade. Tirando o Leandro do Flamengo, para mim, Betão foi um lateral que eu vi jogar fantástico. Lorival, sempre naquela excelência dele de destruir. Lorival, não inventa de fazer gol que não vai. Agora, destruir.
E o Zé do Carmo, não preciso falar, o cara é campeão brasileiro, o cara foi até teu auxiliar, né? Foi, acho que uns 3 clubes foi meu auxiliar. Então, quer dizer, Zé do Carmo é o cara que a gente, né, jogou em Portugal, jogou no Vasco, jogou no Santa Cruz, jogou no Guarani, Acho que jogou no Ituano também. Jogou foi para Libertadores, foi campeão brasileiro, foi campeão de Libertadores com o Vasco, foi para Libertadores com o Guarani, ele, Lorival. Então, assim, a gente falando ali e ver até a visão deles, do entendimento do futebol e do que eles se identificam com o clube, muito maior. E vou te dizer, porque Zé do Carmo e Lorival são pernambucanos. Nasceu aqui. Mas Betão foi do Rio Grande do Sul e era do Inter. Verdade. E se apegou, o Sport trabalhou. Então, quer dizer, hoje eu vejo uma coisa muito morna, muita coisa. Eu acho que esse negócio de ficar refém das coisas, porque quando você manda embora, você tem que pagar. Mas quando você estiver pagando com contrato, você tem que cumprir o que for acertado. Não estou querendo nada demais, estou querendo que for acertado. E nessa época, tanto Eduardo, você como Chiesa foram bastante profissionais. Chiesa é náutico, né? Você trabalhou com Chiesa, ele se identificou com o náutico. A loucura dele é voltar pro náutico. Total. Então, cara... Quem você, nessa tua vida, alguns jogadores que você, tirando o Rony, que você já falou, ajudou a revelar, deu chance ao cara começar a carreira dele, hoje é um cara que tá aí ou que já prestou serviço ao futebol? Dentro desse contexto, eu acho que o que mais teve projeção foi o Alexandro. O Alexandro, quando eu estava no Atlético Paranaense, o Alexandro estava no Sub-20 e eu puxei o Alexandro para o profissional, né? Ele começou a treinar com a gente e, se eu não me engano, o primeiro jogo dele no profissional do Atlético foi com a gente, né? E hoje, lateral de seleção brasileira aí, até eu acho que na última Copa ele estava presente. Dentro do depoimento disso que você estava falando aí, e daquilo que eu falei anteriormente, do jogador que se sente privilégio, quando eu fui para o meu último trabalho no Náutico, todo mundo achou que eu ia ter problema com Giancarlo. Porque Giancarlo, ídolo da torcida, amado, etc e tal, parará. Isso. Rapaz, é o tipo do jogador que eu jamais vou ter um problema com ele. Sabe por quê? Porque ele era ídolo da torcida, ele sabia o peso dele dentro do clube, ele poderia ter todos os comportamentos negativos. Eduardo era o primeiro a chegar no clube e o último a sair. Era o primeiro a treinar, a chegar para o treinamento, puxava a fila do treinamento e era o último a sair de campo. E era o craque do time. Então esse é o tipo de jogador que eu acho que orgulha qualquer treinador, né? É um cara que eu não sei se o destino ainda vai reservar isso aí, mas se eu pudesse eu voltaria a trabalhar com ele, porque é um exemplo assim de profissional. Ele tá no Juventude, né? Tá com Roja lá. E em relação a essa parte final aí, sem perder a ética, Alexandre, o que é que eu acho? O que é que eu acho? Talvez eu seja o treinador que mais dirigiu o Náutico dentro dos aflitos. Se não for, estou com certeza entre os 3 que mais dirigiu o Náutico. Então, às vezes eu acho, Alexandre, que o dirigente ele precisa entender o perfil do treinador para dirigir o Náutico dentro da competição que o Náutico tende a disputar. Por exemplo, o Náutico vai agora para uma Série C, né? Meu amigo, não tem como o Náutico não ser protagonista nos seus jogos, pelo menos como mandante. Então você tem que ter um treinador que tenha uma característica ofensiva, que saiba montar time ofensivo, que saiba jogar ofensivamente. Você contrata um treinador onde a característica dele é um treinador de transição, é um treinador... O culpado é o treinador? Não. Nunca. Aí qual foi a avaliação para trazer? Eu não consigo entender. Mas deixa eu te dar uma notícia boa. Eu não costumo fazer isso, mas eu estava olhando aqui, porque de vez em quando chega um passarinho aqui para me dizer as coisas. E eu concordo, tá? Metade do Conselho do Náutico gostaria que você voltasse. Coisa boa. Eu agradeço, né? Me parece que o Náutico já decidiu aí. Não. Não? Parece que é fake. Ainda não. Vamos
E vou te dizer logo antes de você falar, porque aí o torcedor pode achar, Alexandre trouxe convidado, quer agradar. Não, aqui não tem isso, nem eu com ele, nem ele comigo. Verdade. Deixa eu dizer. Dentro da realidade do Clube Náutico Capri. Porque assim, se você perguntar, Alexandre, se você pudesse pagar, eu trazer Guardiola. Messi. Eu gosto muito do Cristiano Ronaldo, ainda joga. Eu também. Mas assim, você conhece a Série C? Sim. Você enfrentou o Náutico? Sim. Conhece esse grupo? Não, boa parte dos atletas já trabalharam comigo também. Exato. E você, quer queira, quer não queira, se identifica com o clube, entende como o Náutico funciona, que isso é muito importante, torcedor. O treinador entender. Por exemplo, você pega um Luxemburgo, ele sabe, apesar dele ter passado muito tempo com o Palmeiras, mas ele sabe como o Corinthians funciona. Total. Se você pegar o Muricy já teve no Palmeiras, é porque muita gente não lembra. Mas, zero, o negócio dele é o São Paulo, ele entende, isso faz parte do futebol. Então, assim, você entende. Hoje, aí eu cravo, se você volta, tem que limpar uns caras ali, mas não é você que tem que limpar, é essa diretoria que eu não sei se tem essa pegada, mas se tira ali, troca ali uns 4, 5 e traz uns 4 que resolve, a gente volta para a Série B. Eu acho. Eu discordo um pouco, acompanhando a mídia de uma forma geral, de que o time do Náutico é horroroso. Eu não acho isso, não. Eu joguei contra o Náutico esse ano 3 vezes, vencemos 2, perdemos 1. Mas eu, como adversário, além de conhecer, porque tem um monte de jogadores ali que já trabalharam comigo, eu acho que é um time que pode chegar forte sim na Série C, não tenha dúvida. Até porque é o seguinte, né? Na hora que numa Série C o Náutico não for apontado antes do início da competição como um dos favoritos, aí realmente o futebol está de cabeça para baixo. Inclusive ontem eu estava conversando com meu filho, Bruno, minhas filhas também que vão a campo, tudo, e ele falava que esse time não foi explorado, e aqui eu não estou falando do Alan, sim, porque eu não sei qual foi a condição de trabalho que deram, mas esse time não foi explorado o máximo que poderia dar. Tem uns caras ali que realmente não dá, na minha cabeça, sim, né? A lateral direita do Náutico, pelo amor de Deus, eu não vou nem comentar. E o rapaz que foi embora, que eu disse até um amigo meu, Luiz Gonzaga, rubro-negro, que a culpa é do esporte. O esporte trouxe esse cara para o futebol pernambucano, e aquele jovem agora saiu do Náutico, que é o Raivas Negra. É que ele dá raiva, né? Mas, coisas do futebol, né? E tá aí, notícia quente, última hora, não sei até que ponto, mas metade do conselho gostaria de ver. Eu tenho que, não posso deixar de agradecer a confiança, né, de ter o nome sempre lembrado, né, no Náutico, para mim é um motivo de orgulho, e eu não tenho dúvida nenhuma, né, de como nada é eterno, nem jogador, nem treinador, nem dirigente. Sim. E eu tenho certeza que se não for agora, mas num outro momento eu ainda vou voltar a dirigir o Náutico. Ainda tem muita lenha aí pela frente, mas para o pessoal do conselho aí que gostaria do meu retorno, e também aproveitar as mensagens que eu recebo no Instagram, no direct, né, pelo Instagram, de muitos torcedores. Eu só tenho que agradecer a confiança de vocês, agradecer a lembrança aí do meu nome. E bola para frente, vamos ver o que acontece aí. Eu espero que a diretoria pense direitinho, mas esses 3 pilares, Roberto, que eu falei, eu acho que são verdade mesmo, porque a gente tem um tempo curto, apesar do Campeonato Brasileiro Série C, eu tenho uma visão que ele é um longo curto, porque ele é poucos jogos, mas uma vez por semana. Então, verdade. Você trabalha, você recupera atleta, você faz aquele treinamento que precisa. Eu acho hoje o Náutico um time que cansa, quer dizer, vai ter toda uma estruturação, mas também não estou criticando nenhum profissional que esteja ou que passou por lá, porque eu não sei quais são as condições que deram para trabalho. Vamos olhar o para frente. Ao mesmo tempo, analisando o futebol, porque aqui as pessoas me vinculam muito ao Náutico, claro. Sim. Mas eu estou tentando fazer um programa esportivo, né? Comentei aqui no programa já com o Zé do Carmo que eu nunca vi um time de Santa Cruz tão ruim, e houve uma evolução até as semifinais com o Sport. Mas olhando para o jogo do próprio Sport, Roberto, de 3 anos para cá eu não vejo o Sport com aquela intensidade que geralmente ele tinha.
Eu particularmente, eu acho que tudo que se fala ao Náutico se pode aplicar um pouco ao Sport também. Eu acho que o Sport ainda não chegou no ponto daquilo que o Sosso tem como elenco de um nível maior, né? Embora seja um treinador que, por exemplo, diferente já que a gente comparou com o Náutico, eu acho que o Sosso ele busca variações, ele é um treinador Sim. inquieto, ele busca soluções, embora muitas vezes talvez a simplicidade fosse o caminho mais curto. Mas eu acho que o Sport ainda oscila dentro da competição. A bem da verdade, os últimos jogos do Sport têm melhorado a sua consistência, mas, por exemplo, naquele jogo contra o próprio Náutico pela Copa do Nordeste, né, o Náutico poderia até ter virado aquele jogo. Sim, Né? se tivesse mais 10 minutos de jogo. Tivesse mais 10 minutos, o Náutico virava aquele jogo ali. Então, por isso que eu acho que essa decisão ainda está em aberto, cara. Se o Náutico fizer um gol no primeiro tempo, virar o primeiro tempo pelo menos com 1-0, eu acho que o segundo tempo vai ser... Vai, com certeza, eu não acredito que o Náutico vai para esse jogo com o interino, né? Eu acho que vai anunciar treinador aí. E com isso, o próprio elenco tem uma motivação maior. Eu acho que essa decisão ainda está em aberto. Como diz o Matuto, o jogo tem que ser jogado. 2-0 é um placar perigoso. Existe uma questão de condição técnica melhor do Sport. Mas clássico é clássico. O que chateou a torcida do Náutico? E aí eu acho que se você tivesse lá não teria acontecido o que aconteceu, é a forma que o Náutico perdeu o jogo. Não foi os 2-0, foi a forma. Porque no final do jogo parecia um treino, né? Eu não vejo mais alguns jogadores ter vergonha de perder, de se incomodar. Não estou dizendo que o cara, no programa passado até falei que as pessoas têm que ter calma, paz, porque isso é apenas um jogo. Não pode ter esse tipo de violência, a gente condena. Mas assim, o atleta não se incomodar com o sofrimento da torcida, isso para mim me incomoda. Seja Sem dúvida. time que for, Náutico, Sport, Santa Cruz, tem que perder, como eu digo, tem que morrer feito vela, de pé, derretendo, e queimando. Nem quebra e nem verga. Vou derreter, mas morre em pé. Então, eu acho que o Náutico vai vir para o jogo como franco atirador e assim, posso ganhar o jogo, eu posso levar a goleada, que se dane, eu vou para cima, kamikaze, estruturar, tem que se estruturar, tem que, né, não pode... Mas vamos ver, eu acho que... E gostaria que essa diretoria do Náutico, porque o nome que surgiu foi um treinador que não respeitou nunca o nosso clube, que é o Mazola Júnior. Tem coisas que não dá para você engolir, certo? Você imagina o Corinthians chamar o Muricy Ramalho? Ou o Rogério Ceni? Você imagina alguns outros treinadores... Né? O Renato Gaúcho treinando o Inter? É difícil. É muito difícil. Né? Então, assim, o treinador Mazola Júnior, ele já criticou o Náutico de forma equivocada, faltando com respeito com a torcida. E não é no desespero que eu vou buscar qualquer alternativa, até porque tem outras alternativas melhores e mais identificadas com o clube. Roberto, antigamente, e você sofreu isso, outros treinadores também sofreu, era o famoso não pagar. Eita, rapaz. Clube que não paga. E aí, hoje não, hoje é mais difícil que a lei está bem mais severa nisso. Eu te confesso uma coisa, eu tenho um arrependimento, sabe? No início da carreira, você tem medo de sofrer represália, essa coisa toda. Eu vim colocar um clube na justiça, meu Deus. Eu acho que a primeira vez foi de 6, 7 anos atrás. Estamos falando de 20 anos de carreira. É uma coisa que, se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria, sabe? O que você trabalhou, você negocia multa contratual, você negocia premiação, tudo isso aí não tem problema.
Mas você trabalhar, Salário. entendeu? O salário e não receber é um negócio muito complicado. E muitos clubes ficaram me devendo e eu não coloquei na justiça com medo de um dirigente ligar para o outro, não sei o que, parará. Mas hoje eu não abro mão disso não, sabe? Hoje eu não abro mão disso não, porque não é só você não, é sua família, são as pessoas que dependem de você, essa coisa toda. Então, ainda bem que hoje não é mais a realidade, né? Todos os clubes que eu trabalhei nos últimos anos, né, independente se foi através de acordo ou não, mas cumpriram com o que foi acordado, né, e quem não cumpriu está na justiça. O acordo faz parte de qualquer negociação, desde que os dois entendam que seja bom. Verdade. Fica legal. Você falou que tem muita lenha para queimar. Você se vê no futebol como treinador por quanto tempo? Veja, vai muito, Alexandre, de como tiver direcionando minha carreira, entendeu? Eu não tenho mais motivação para trabalhar em clube desestruturado e que não brigue pelo topo, sabe? Eu não tenho mais paciência nisso aí, não. Eu prefiro ir para um clube que vai disputar título ou vai disputar um acesso num estado menor do que estar num clube num estado maior que tem, enfim, condição de trabalho ruim, condição de trabalho precária, time sem ser competitivo. Então tudo isso aí vai ser, esse tempo para mim de carreira vai de como serão os próximos passos, os próximos clubes, essa coisa toda. Eu tenho, desde o ano passado, negado muitos clubes. Eu tive, do meio do ano passado até acertar com o Retrô, em torno de mais 8, 9 propostas. Não refuguei todas elas. Quem estava há um tempo, também dessa forma, já que você citou o nome, foi o próprio Mazola. Acho que o Mazola está quase um ano parado. A gente estava conversando antes, torcedor, e assim, ele recebeu uma proposta de um clube de São Paulo, e conversando comigo, falei, Roberto, pergunta lá qual é a estrutura. Porque se for só pelo salário, não vale a pena. Não. Então o cara tem que saber onde é que ele está pisando. E você terminou não querendo ir porque os caras não apresentaram nem gana de vencer e nem estrutura. Não. Porque às vezes tem uma estrutura mediana, mas os caras estão trabalhando para crescer. Opa, vou pensar nisso. Verdade. Certo? Agora, pegando o exemplo, o Carille. Eu não sou muito fã do Carille no Santos, porque eu acho que o estilo de jogo dele não tem a ver com o DNA do Santos. Agora, o Carille quer voltar para o Brasil e o Santos quer subir, trouxe um cara que tem resultado. Ele dá resultado. Total. Então, juntou isso. Você se vê algum dia como gestor de futebol? Em clube? Eu não descarto não, sabe? Alexandre, eu não descarto não. Eu acho que teria muito a contribuir em relação a isso aí, mas não já, não no momento. Eu ainda quero sentir essa adrenalina, né, de como eu senti, por exemplo, agora há pouco no Retrô, em jogos contra Náutico, próprio contra o Santa Cruz, contra o Sport não fui eu que dirigi, mas jogos decisivos, né? Aquela adrenalina, né, da semifinal contra o Náutico, a preparação, a semana, a chegada no estádio, o jogo, isso ainda é uma coisa que está muito na veia, está muito no sangue para estar num outro momento participando de gestão. Eu acho que eu tenho, pela minha experiência no futebol, eu tenho muito a contribuir nessa função, numa nova função como essa, mas enquanto ainda tiver o sangue de treinador na veia, eu prefiro não. Na hora que eu for, eu não quero mais voltar a ser treinador. Entendeu? Aí, se o cara não estiver ganhando o jogo, pode gritar meu nome à vontade, pode ter certeza que eu não vou. Vai assumir o treinador do Sub-15, mas eu não assumo mais.
Eu não consigo estar nessa transição. Por exemplo, é um cara amigo, tenho total liberdade de falar, porque é um cara que eu conheço e não é um segredo para ninguém. Mas, por exemplo, o Galo foi para gestão, era treinador, foi ser gestor, voltou a ser treinador, voltou a ser gestor, Não, eu não consigo fazer isso. É complicado. Eu não consigo fazer isso. O papel muda muito. A temperatura, que nem você falou, muda muito. Eu não consigo. Eu se fosse treinador, eu tentaria até o máximo para depois ter a convicção se continua o futebol ou não e de que forma. Mas tem que esticar a corda até o fim. Me diz uma coisa, porque eu vi você sempre elogiando um pouco a direção do Santa Cruz quando você assumiu, que os caras estavam querendo fazer o trabalho lá, pagar em dia, tudo. Sim. O que é que deu errado, Roberto? Olha, eu acho que o que deu errado foi o Santa Cruz ter tido numa temporada, se não me engano, 3 executivos e 6 treinadores. Eu fui o último deles. Exato. Então, o que é que acontece? Como não havia convicção, palavra que você usou aqui bastante, como não havia convicção, eu cheguei no Santa Cruz, por exemplo, tinha 5 laterais esquerdos. Tinha 11 volantes, a gente tinha um time de volante. 11 volantes. 11 volantes. Mas não era da base, não? Não, 11 volantes contratados. Então, meu amigo, você não fecha um grupo desse nunca. Não. Você vai... Olha, se o treinador for absolutamente retranqueiro e jogar o time titular e o reserva com 3 volantes... Ainda sobram. Ainda ia sobrar 5 fora do treino. E tudo nego já rodado. Não, aí não dá. Então, foi um time que não conseguiu se fechar. Não conseguiu. E aí, o que é que acontece? Coisa que o torcedor não sabe. Isso abre uma margem para o jogador começar a pensar de que ele não joga porque o treinador não gosta dele. Isso. Porque ele se vê igual ao outro. Né? Isso. E ele tem que buscar disputar a posição dele mesmo. Mas como é que você faz? Com 11 volantes? 11. Não existe, pô. Só vai jogar 2? Não existe. E comigo, às vezes, só joga um. Contra o Náutico, mesmo na semifinal, só jogamos com um. Né? E que não era primeiro volante. E que não era primeiro. A gente foi realmente para reverter o quadro. Pegando esse gancho do Santa, e eu falo muito com convicção, o Retrô é um clube novo. De um cara que já foi dirigente de futebol, que é o Laércio, foi dirigente no esporte, né? Montou o Retrô. O Retrô acho que tem 5, 6 anos no máximo. Eu acho que de futebol profissional, 5 anos. Investiu num CT, eu particularmente passei por fora, senão nunca entrei, mas disse que é muito bom, bem interessante. É fora da curva. Estruturado. Mas o Retrô tem convicção? Eu acho que o que falta o Retrô é a maturidade. E vai vir, sabe? E vai vir se for evoluindo. Pronto. Eu acho que o maior exemplo, né, foi agora a contratação do Salles, né, do executivo. Eu acho que é a primeira vez que o Retrô está tendo um executivo de futebol. Do Santa? Do Santa. Francisco Salles. Francisco Salles. Paraíba. Porque era o Laércio e o Gustavo como CEO, gerenciando, administrando tudo. Eu, inclusive, entrevistei aqui o Francisco, quando a gente estava em campanha, que ele veio aqui da Paraíba, ele fez trabalho no Botafogo da Paraíba. Isso. Hoje ele é o executivo. Hoje ele foi como executivo lá do Retrô, né? Aí o Itamar foi junto. Eu acho que, por exemplo, vai evoluindo. Eu sempre digo, quem está chegando, uma hora vai sobrar. Uma hora ele vai conquistar alguma coisa, né? Então eu acho que o tempo, o amadurecimento, o Retrô, em muito pouco tempo, ele já atingiu uma fatia muito grande do mercado. É um clube que tem competições nacionais, né? Garantiu de novo para o próximo ano Copa do Brasil. Isso. Se não subir esse ano, a própria Série D. Então é a maturação. 5 anos é muito pouco tempo, né? Para já chegar onde ele chegou. Então eu acho que a maturidade, né, vai fazer com que alguns erros que é natural ser cometidos, eles vá amadurecendo nisso aí, e aí quem sabe. Eu só fico nessa dúvida, sem querer ser muito crítico, mas o seguinte aspecto. Você tem um perfil. Até hoje eu não entendi tua demissão lá, tá? Você sair. Eu não entendi. Até porque vocês fizeram um bom trabalho, chegaram às finais de Pernambucano, aos semifinais, e assim, faz parte ganhar ou perder. Mas chegou jogando melhor, chegou merecendo. Então,
é um fato. Mas você tem um estilo. Aí traz o Itamar. Tudo bem, o Francisco Salles já foi auxiliar do Itamar, depois virou executivo e fez a caminhada dele como gerente de futebol e agora está entrando como executivo. Aí eu me pergunto essa convicção, porque os mesmos jogadores que estão lá na sua mão vão jogar de um jeito, na mão do Itamar vão jogar de outro. Não estou desmerecendo o Itamar, mas são estilos totalmente diferentes. Então isso eu me pergunto qual é a convicção. Eu defendo muito o DNA do clube. Você falou o Náutico. O Náutico é um time de toque de bola no chão. O Náutico... Falar em centroavante de área no Náutico, eu me lembro de quem? Bizu. Agora de beirada, o próprio Chiesa mesmo caía na beirada, o Felipe, o Cook. Sempre Lima foram. Em 85, que fazia mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, então, eu não sei, o Retrô achei, ele ainda concorda, tá tendo uma identidade, né? Também é um time que não tem a torcida ainda encaixada como, né? Porque é um time novo. O Retrô, ele tem um projeto de sair da arena, né, e reformar o estádio de Camaragibe, que fica no centro de Camaragibe. Eu sei qual é. Um miolo ali. Eu acho que se ele fizer isso, ele vai ter mais adeptos, ele vai conseguir conquistar mais torcedores em menos tempo. Mas jogando na arena é muito frio ainda. A arena é muito difícil. Finais. É muito difícil. Eu acho que ele tem que ter um estádio de bairro mesmo. Exatamente. Que eu também nunca entendi, é uma cidade como Olinda não tem um time. Pois é. Daqui do lado. Verdade. Olinda não tem um time, Jaboatão também tá meio que... O Jaboatão acho que só tem na 2ª divisão, né? O Olinda tá com o América na 3ª divisão. Na terceira? Na terceira. Mas aí foi um problema, porque o América teve um jogador irregular, que é errado na documentação, e ele caiu. Vai jogar o Sub-20 agora, na Série A1, contra Náutico, Sport Santa Cruz, e vai jogar a 3ª divisão esse ano. Fazendo um bom trabalho, ele sobe. Quem tá lá é Neco. Bom. Trabalhador. Bom. Tive lá, inclusive, com ele, conversando hoje, né, trocando uma ideia, trabalhador, gente boa. Maravilha. Roberto. Papão, hein? A gente tem muita história para contar, mas a hora... Boa. Estamos chegando. Vamos fazer o 2. Vamos fazer. Eu tenho aqui os Amigos do Homem, que a gente fala, vamos fazer o fechamento do futebol pernambucano, que eu vou te convidar para a gente fazer uma mesa redonda dos Amigos do Homem. Vamos embora. E ver o que é que a gente achou. Eu queria, antes de encerrar, passar a palavra para você. Você fala o que você achar, o que quiser, para a gente poder dar a caminhada. Não, só agradecer o bate-papo, cara. Muito bom. A gente... Tivemos a oportunidade de por 2 vezes aí trabalhar junto. Eu acho que você é um perfil de dirigente que não é confete, mas que faz falta, sabe? Dentro do futebol hoje faz falta. Obrigado. Eu acho que o futebol ele tá se tornando uma coisa muito milindrada, sabe? E a gente precisa entender que a cobrança ela faz parte. Até porque é o seguinte, você só cobra de quem tem para dar, né? E outra coisa, quando você cobra no olho, você quer o bem, você não quer, não tá com trairagem. É muito melhor você ter uma cobrança olho no olho do que você tá com conversinha com fofoca. E você é um cara que tem esse perfil. Por isso que eu tenho certeza absoluta que faz falta. Então, eu só tenho que agradecer aí a oportunidade desse bate-papo, né? Conversamos aí bastante sobre futebol, sobre carreira e desejar todo sucesso aí ao projeto do podcast, que venham muito mais outros programas, que eu possa voltar aqui na segunda vez, que tenha, como é o papo, os amigos do homem, os amigos do homem, e tamo junto aí. Sucesso mesmo aí para esse projeto que tem tudo para dar certo. Bem, eu agradeço a você, desejo sucesso na sua carreira, acho que você tem condição, né? Muitos já me disseram, Alexandre, controla um pouco o teu temperamento, eu não vou te dizer isso, o cara tem que ser o que é, né? Tem a turma que gosta, tem a turma que não gosta. Verdade. Na vida, a gente pode escolher entre ser frio e quente, morno, nunca. Nunca, isso é bíblico. Então, meu amigo, vai para dentro, tem aí metade dos conselheiros querendo você de volta no Náutico, espero que dê certo, né? Tomara, vamos para frente. Tem aí um trabalho para fazer. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Valeu. Abraço na família. Tamo junto.
Homem em Valeu, campo. Abraço. Valeu. Próximo programa. Polêmicas.